Feche os teus olhos. Diga comigo, Espírito Santo de Deus, eu preciso ouvir sua voz. Eu preciso receber a sua direção. Eu preciso entender o que o Senhor quer falar conosco. Por isso, os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos à sua voz. Eis-me aqui. Eu quero muito te ouvir. Com você sozinho, do jeito que você está, faça a sua oração pessoal ao Senhor. O que você gostaria de ouvir do Senhor no dia de hoje? O que você gostaria que Ele falasse com você no dia de hoje? Feche os seus olhos, faça a sua oração pessoal. Só você e Ele, peça para que Ele converse com você, só você e Ele. Deus, eu preciso muito ser usado por Ti. Porque se depender de mim, os Teus filhos não têm alimento suficiente para eles sobreviverem. Mas só é possível ter um alimento suficiente se o Senhor falar conosco, se o Senhor ministrar e se o Senhor fazer. Por isso, fala conosco. Independente de mim, através de mim, fala com os Teus filhos. É o que eu peço ao Senhor nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Tem alguns rostinhos aí que eu já não via há algum tempo, né? E eu quero muito que você não pare de vir. Vamos continuar firme e forte para a honra e glória de Jesus. Vamos lá, série do mês de março. Qual é a série do mês de março? Imagem e semelhança. Você ouviu no domingo passado que imagem e semelhança, a imagem é aquilo que você reflete, é aquilo que as pessoas, é a leitura que as pessoas fazem de você. Isso é imagem. Semelhança é como você age. É a forma como as pessoas te identificam. Obrigado, eu já ia pedir. É a forma como as pessoas te identificam. Poxa, ele se parece com fulano. Isso é semelhante, é ser semelhante. No tema de hoje, o episódio de hoje, nós vamos entrar num assunto bastante complexo, mas que resolve todos os conflitos que eu e você estamos vivendo nesses dias. Episódio de hoje, uma identidade. Eu amei essa arte, ficou um espetáculo. Uma identidade definida. Uma identidade é aquilo que você é. Alguém te identifica de alguns aspectos. Pelo seu DNA, ele é único. Pelo seu código genético, ele é único. Por sua digital, que também é única. Você possui algo que te torna único. A sua identidade é aquilo que te torna único. Torna exclusivamente único. Uma identidade ela é definida pelas experiências que você tem ao longo da sua vida. Você já viu que no decurso do tempo algumas pessoas dizem assim, eu não vou mais ser dessa forma, eu vou mudar. Mas elas dizem isso quando elas são decepcionadas. Então, por causa de alguma decepção, por causa de alguma frustração, ela solta aquela pérola. Eu não vou mais agir dessa forma porque eu não vou ser mais bobo. Eu não vou ser mais boba. Isso não é uma motivação real para criar uma identidade definida. Porque a motivação é falha, é fútil. Então você precisa ver que através dessas experiências, você diz, ou você sente, e você vai agindo dessa forma, até que isso se torne um hábito e se torne parte de você. Talvez eu e você já ouvimos aquela frase, não te reconheço mais. Não te reconheço mais. Porque no decurso do tempo nós vamos mudando. Isso não é bom. Mudar para melhor, show de bola. É algo que vale a pena, porque você está em progresso, em constante aperfeiçoamento. Mas é ruim quando de forma pejorativa alguém olha para você e diz, não te reconheço mais. Antes você era alguém misericordioso, antes você era alguém bondoso, antes você era alguém humilde, hoje você está alguém soberbo, irrelevante e ignorante. Então você mudou, mas você mudou para pior. A sua identidade se alterou, mas não se alterou para melhor, ela se alterou para pior. Sabe, uma identidade também pode ser definida por meio de observação de outras pessoas.
Quando eu olho para alguém e tenho alguém como meu referencial, então eu começo a definir a minha identidade com base nele ou com base nela. Poxa, para quem teve um bom pai, ele vai olhar e dizer, cara, eu queria muito parecer com meu pai. Então ele vai imitar as atitudes do pai. Para quem teve uma boa mãe, ele vai olhar para a mãe e vai dizer, poxa, eu tenho uma boa mãe, então eu vou imitar as atitudes da minha mãe porque eu quero ficar parecido com ela. Isso é quando você adquire uma identidade por meio da observação. Não é por osmose, isso não existe. Isso é por meio de observação de outras pessoas. Talvez você não saiba o que eu estou te dizendo, mas é o caso de nós cristãos. Nós cristãos, nós temos um parâmetro que se chama Jesus Cristo. E nós observamos a forma dele viver, e conforme ele viveu, nós vamos viver também. Você viu que Jesus, no domingo passado, mesmo sendo filho de Deus, abriu mão da sua glória, abriu mão dos privilégios de ser chamado filho de Deus, para ser simplesmente tratado como um servo. E se tornou servo de todos. Mas é interessante que o degrau que antecede a exaltação é o degrau da humilhação. É alguém que se decidiu descer para depois subir. Quando você sobe e se exalta por conta própria, no meio do caminho você vai ter que refazer alguns degraus. Mas quando é Deus que te exalta, Deus te coloca em lugares altos, você nunca mais vai sair de lá. Pelo contrário, é dali para cima. Então quando nós olhamos para Cristo e temos em Cristo o nosso parâmetro, então nós passamos a ter uma identidade por observação. Quem está entendendo diz amém. Jesus, e eu queria que você entendesse isso, Jesus é um referencial para todas as esferas da sociedade. E isso é verdade. No meio público, no meio privado, Jesus é observado. Nos ramos do poder judiciário, Jesus é observado. Nas esferas do legislativo, do executivo, Jesus é observado. Na direção de grandes empresas, Jesus é observado. Pode ser as menores repartições, tanto os pequenos funcionários como os grandes funcionários, todos eles que querem ser bem-sucedidos, têm em Jesus um padrão a ser seguido. Porque Jesus é o referencial perfeito. Repete isso comigo, Jesus é o referencial perfeito. Mais alto, Jesus é o referencial perfeito. Se você acompanhar o nascimento de Jesus, ele foi referencial desde a infância. Simples assim. Desde o nascimento, Jesus, quando o nascimento de Jesus, Deus revela onde ele seria encontrado e de que forma ele seria observado. Quando Jesus nasce, ele nasce aonde? Numa manjedoura. No lugar mais pobre e humilde que poderia existir naquela região, sobre aquela cultura, porque era um lugar onde se deixavam os animais. Só que ao mesmo tempo, 3 reis magos vão visitar Jesus. Ou seja, Jesus olha para os pobres e diz, vocês são tão amados quanto os ricos, e tanto os pobres quanto os ricos têm acesso a Jesus da mesma forma. É isso que você precisa guardar no seu coração. Se você for observar mais uma vez os parâmetros de Jesus, você vai encontrar Jesus aos 12 anos fazendo o quê? Jesus aos 12 anos é encontrado discutindo com os doutores e eruditos da lei. Não apenas a lei mosaica, mas Jesus, ele tinha a habilidade de compreender os raciocínios humanos com muita facilidade. Então Jesus foi encontrado aos 12 anos discutindo e fazendo perguntas e respondendo de doutores da lei, não apenas mosaica, mas também as leis romanas. Nesse mesmo período, mais uma vez da história, Jesus pega e você vai encontrar ele num outro momento de estudo. Jesus, ali aos 30 anos, ele é encontrado também no meio de leigos, conhecido como pescadores. Quando nós vamos estudar teologia, o primeiro discípulo que Jesus chamou foi Pedro. Ele começa alguns escritos e você não consegue entender ele de forma muito clara. Graças a Deus, Deus trouxe homens estudiosos que trouxe a Bíblia para as versões atuais, onde todos podem conseguir ler. Você já viu quantas Bíblias hoje elas são atualizadas? Não há ninguém que pode olhar para a Bíblia e dizer assim, eu não compreendo o que está escrito lá. Porque Deus trouxe conhecimento e inspiração a muitos homens que tornou o conhecimento fácil. A leitura fácil, agradável. Então Jesus, ele em todos os lugares, ele é uma referência. Sabe uma das coisas que mais me impressiona? Que
que o primeiro milagre que Jesus realiza é aonde? Num casamento. Então Jesus ele é encontrado entre duas pessoas, mas ao mesmo tempo ele também é encontrado numa festa. É ignorância nossa acharmos que Jesus não está nos momentos de alegria. Ele está, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aqueles momentos que você faz churrasco em casa, que você sai para comer pizza com a sua família, que você está rindo, que você está fazendo bagunça, que você está fazendo festa? Cara, a pessoa que mais está ali sorrindo e dando gaitada com você é Jesus. Jesus está dizendo assim, poxa, eu amo ver você sorrir. Mas o mundo religioso começou a dizer, poxa, Jesus só está nos ambientes em que há seriedade e cerimônia. Não, Jesus está nos ambientes onde você é quem você é de verdade, onde a sua identidade é revelada de verdade. Então isso que faz toda a diferença. Jesus é encontrado nos dois aspectos. Cara, você vai ver Jesus encontrando, multiplicando pães e peixes. E ele encontra esses pães e peixes na mão de André, um menino lá pequeno. Quer dizer, em André que encontrou isso na mão de um menino. Poxa, Jesus está encontrado, Jesus está em todos os lugares. Jesus olha para as crianças e diz, deixa vir os meus pequeninos, porque deles já é o reino dos céus. Ao mesmo tempo que Jesus... E nós estamos dizendo assim, ser filho de Deus é a melhor coisa que existe no mundo. Isso faz toda a diferença para nós. Sabe, uma das coisas que você precisa entender, você vai encontrar lá na crucificação, no último ato de Jesus antes da crucificação, você vai encontrar Jesus em dois cenários, não só apenas visível, mas também sendo lembrado. Eu queria que isso ficasse gravado na sua memória. Deus mostra onde Jesus seria encontrado. Jesus estava sendo apedrejado, espancado pelos religiosos. No lugar onde Jesus era para ser amado, ele está sendo agredido. Comum. Eles pegam Jesus e levam para Pilatos, na Fortaleza Antônia. E aqui eu queria que você fizesse essa leitura comigo, que está em Mateus, capítulo 27. E você vai ver que, ao mesmo tempo, Deus fala sobre Jesus em lugares diferentes. Ao mesmo tempo, Deus fala de Jesus, o nome de Jesus é mencionado em lugares diferentes. E eu queria que você lesse isso comigo. Mateus capítulo 27, versículo de número 1, você vai ler assim. Vamos ler bem alto? Diz assim, olha. De manhã cedo, repete isso. Eu queria que você falasse essa frase por 3 vezes. Presta atenção nisso. Todos os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos do povo, tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Versículo de número 2. Amarrando, levaram-no e o entregaram a quem? A Pilatos, governador. Representante do Império Romano. Era o César da época. Representante de César. No versículo de número 19, olha o que Deus já tinha falado lá no palácio acerca de Jesus. No versículo de número 19, olha o que Deus já tinha falado acerca de Jesus lá no palácio. Vamos ler juntos? Bem alto, bem forte, todos juntos. Diz assim, estando Pilatos sentado na tribuna, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Enquanto a noite passada todos estavam tomando a decisão de crucificar e matar Jesus, Jesus estava falando lá no palácio, na fortaleza de Antônia, na fortaleza Antônia, não de Antônia, na fortaleza Antônia acerca dele, acerca de Jesus. E estava dizendo para Pilatos, olha, estão vindo um povo aí para crucificar Jesus. Não põe a mão sobre ele. É impressionante que Pilatos ele não conseguiu manter a sua identidade de governador e ele lavou as mãos. Deixa eu te dizer algo. Negligenciar não é a melhor escolha. Negligenciar não é a melhor escolha. Deixar de agir por medo não é a melhor escolha. Isso não revela o seu caráter, não revela a sua identidade, revela a sua omissão. Revela a sua omissão. É tão impressionante que Pôncio Pilatos, o fim dele não é legal. Pouco tempo depois ele morre de suicídio, ele suicida. Porque ele não aguentou o peso da sua própria consciência. Ele condenou um inocente. Saca isso? O que nós aprendemos diante de tudo isso? Que não há lugar onde Jesus não possa ser encontrado como um padrão, como um referencial de uma identidade clara e definida.
um telão, e eu quero ler com você uma das frases que a Rainha Elizabeth II ela disse e foi importante. E o Reino Unido foi um referencial de grandeza e de pacificação. A Rainha Elizabeth ela disse o seguinte, vamos ler juntos comigo? Diz assim: os ensinamentos de Cristo têm me guiado. Jesus, como o príncipe da paz, é a âncora da minha vida. Ou seja, essa mulher sempre foi conhecida como mulher de paz. O reino foi conhecido como um reino de paz. Pastor, um reino de paz, entre aspas, não um reino de paz real. Não quer dizer que em todos os momentos ela não tenha tido dificuldades. Ou em alguns momentos os seus conflitos pessoais não tenham se manifestado. Mas os padrões são Cristo. Deixa eu te dizer, por mais que em alguns momentos da sua vida você tenha deixado de seguir os seus padrões cristãos, você ainda continua vivendo debaixo dos princípios de Cristo. E eu queria que você entendesse isso com todo o meu coração. Diante de tudo isso, existe um versículo na Bíblia que representa a essência de Jesus, o coração de Jesus, a identidade de Jesus definida, independentemente das circunstâncias, lugares ou pessoas que ele estivesse envolvido. Que está no livro de Hebreus, capítulo de número 13. No livro de Hebreus, capítulo de número 13, o versículo de número 8. Hebreus, capítulo de número 13 e o versículo de número 8. E ele vai dizer assim para mim, todos juntos, bem alto e bem forte, 1, 2, 3 e... Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus Cristo. Será que você consegue ser o mesmo nos dias bons e nos dias maus? Será que você consegue ser o mesmo marido quando a esposa está bem e quando ela está mal? Será que você consegue ser o mesmo pai, a mesma mãe quando o seu filho está bem e quando o seu filho está mal? A palavra de Deus diz que Jesus permanecia o mesmo. E ele permanece o mesmo. A característica principal de alguém que tem uma identidade definida é, ele se mantém o mesmo, independente das circunstâncias, dos lugares e das pessoas que ele se envolve. Você precisa entender isso é sinal de maturidade emocional. É quando o meio não me influencia, mas sim eu influencio o meio. Não é quando as pessoas dizem o que é bom para mim, é quando eu percebo que Jesus é o melhor para mim. Quantos estão entendendo isso? Diz amém. Manter-se o mesmo, é exatamente isso que eu te disse. Esse sinal de maturidade emocional, esse sinal de maturidade real, esse sinal de maturidade intelectual. Não se deixar mudar-se por causa das circunstâncias em que está vivendo. Cara, deixa eu te dizer, todos nós vamos ter dias bons e dias maus. Mas nenhum de nós vamos ter 2 vidas para viver, 3 vidas para viver. Você só tem essa vida e é essa vida que você tem que fazer a diferença. Você compreendeu isso, sim ou não? E o Senhor, Ele tem ministrado muito ao meu coração, e eu vou explicando isso para você com todo amor e carinho. Você só vai conseguir chegar a um consenso na hora que você chegar no final da ministração do mês de março. Tópico 1, você vai encontrar uma coisa que é louca, cara. Louca. E você vai perceber isso com isso vai falar muito com você. Tópico 1, vamos ler juntos, bem alto, diz assim: o maior impedimento para uma identidade definida é o quê? Mais uma vez, o maior impedimento para uma identidade definida é um conflito entre a personalidade e o caráter. Deixa eu te explicar o caráter. O que é o caráter? O caráter é a sua formação moral. Isso é bom, isso é mal. Isso é certo, isso é errado. Isso é o seu caráter. Isso pode, isso não pode. De forma simples, resumida, eu não vou entrar nos aspectos técnicos e teóricos. Isso é caráter. Aquilo que foi desenvolvido no decurso do tempo. O que é personalidade? E deixa eu voltar só um pouquinho no que é o caráter. O caráter é o fruto dos ensinamentos recebidos. O caráter é o fruto dos ensinamentos recebidos. É aquilo que você aprendeu observando. Lembra da observação de Jesus? Ter uma identidade definida por observação, observando Jesus. É aquilo que você aprendeu observando. É aquilo que você aprendeu vivendo. É aquilo que você aprendeu ouvindo. Não existe filhos maus para pais bons.
E não existe pais bons para filhos maus. Não existe. Houve um erro no conjunto da obra. E alguém vai ter que se humilhar para entender e dizer: eu errei, eu preciso me consertar. Para que um caráter seja alinhado e ajustado, pais e filhos têm que sentar e conversar e dizer: me perdoe por ter errado com você nessa época, tal, assim. No momento que você mais precisava de mim, eu estava ausente, eu estava no trabalho, eu estava assim, assado, e não prestei atenção no que você estava precisando de mim. Da mesma forma, o filho vai ter que chegar diante do pai e dizer: pai, me perdoa, porque nos momentos em que você era para ser o meu referencial, eu não consegui te enxergar como tal, não obedeci suas ordens. Deixa eu te explicar uma coisa. E o que é a personalidade? A personalidade, ele é um conjunto de características que te impulsiona a agir, impulsiona seus comportamentos. A personalidade, ela é um ramo da sua psicologia, ela está dentro do seu cérebro, e isso vem uma construção genética dentro de você que diz se você é raivoso, se você é medroso, ou tudo aquilo, seus instintos. A personalidade é exatamente a exposição dos seus instintos. Repete comigo. A personalidade é a exposição dos meus instintos. O caráter é a manifestação dos ensinamentos que recebi. A personalidade, deixa eu te explicar isso, ela existe pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos de alguém que tem uma personalidade muito forte, não desiste fácil, vai à luta, é um cara guerreiro, é uma mulher acirrada, vai pro pau. Ao mesmo tempo, essa pessoa tem um ponto negativo na sua personalidade, porque ira com muita facilidade e desconstrói tudo que construiu com muita facilidade. Simples assim. Deixa eu te explicar com mais calma. A minha personalidade diz: vou te matar. Mas o meu caráter diz: isso não é certo. A minha personalidade, os meus, para adquirir o que eu quero, eu faço qualquer coisa, eu não penso duas vezes, então até eu roubo, eu mato, os meus instintos, mas o meu caráter diz: isso não é certo. Os ensinamentos que recebi não expressam isso. Isso não é correto, isso não é justo, isso não é legal. E quando há conflito, é quando o que eu falo não condiz com o que eu faço. É quando eu digo para o meu filho: não pode fazer isso, mas eu faço. É quando eu digo para minha filha: não pode agir dessa forma, mas eu ajo. Isso vai gerar conflitos e mais conflitos. Até mesmo para você. Existe hoje uma coisa chamada autossabotagem. E é um estudo hoje real que muita gente está falando sobre isso. O que é essa autossabotagem? É quando você estipula metas, objetivos para você atingir. Mas no decurso do tempo você começa a se sabotar. Por meio de cansaços, desculpas e procrastinação. A sabotagem também pode vir por causa de uma debilidade psicológica. E você precisa procurar um médico, porque isso é um princípio de uma depressão. Isso que você precisa entender. Então os conflitos existem. Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar num cara chamado Davi? Sim ou não? Ele escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já ouviu falar num cara chamado Davi? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? O maior livro da Bíblia, 90% são hinos dele. O cara era poeta. Mas ele cometeu alguns erros. E eu vou te dizer isso com todo amor e carinho. Davi era alguém sanguíneo. A sua personalidade era sanguínea. Muito voltado para a luxúria, orgias, sexo à louca. Ao mesmo tempo, ele era muito voltado para a violência. Então, além de ser um cara que era muito voltado a sua personalidade para a luxúria, também ele era voltado para a violência. Esse era o ponto negativo da personalidade de Davi. Qual era o ponto positivo da personalidade de Davi? Todas as vezes que ele errava, ele se quebrantava diante de Deus porque ele não se via forte o suficiente para lidar com Deus por causa do seu pecado. Então ele tinha muita facilidade para descer, se humilhar e dizer: eu errei, Senhor, eu preciso da sua ajuda.
Você percebe que a sua personalidade não é composta apenas de maldade, mas ela tem pontos positivos e negativos. E uma das características, uma das coisas que Davi faz, por causa desse ponto negativo da sua personalidade, Davi comete um adultério, você já sabe disso, com Betseba. Ela engravida, enquanto o marido dela está na guerra. Não tinha como falar que era do marido, porque o marido estava na guerra. Davi usa de diversas estratégias, chama o cara, embriaga o cara não cai, não vai para casa, volta para a guerra de novo, recebe uma ordem, o líder do exército, e diz o quê? Mata Urias. Mas de uma forma que ninguém saiba que foi eu que mandei matar Urias. Coloca ele na parte de frente da batalha, exposta para as flechas. A mulher ficou viúva, Betseba ficou viúva. Quando Betseba fica viúva, pira o cabeção, o que acontece? Davi, o bom moço, vai casar com uma viúva para mostrar para todo mundo que ele era o quê? Bonzinho. Ninguém sabia que ele tinha mandado matar a mulher do cara, ou mandado matar o marido da sua amante. Diante de Israel, ele ficou como o bom moço, porque um homem carinhoso que cuidou de uma viúva e tomou ela como esposa. Só que na verdade quem viu tudo foi quem? Quem viu tudo foi quem? Não estou te ouvindo. Quem viu tudo isso foi Deus. Então de fato ele foi bondoso, sim ou não? Claro que não. Ele foi mau, extremamente mau. Sabe, dentro de muitas consequências desses e outros pecados, e eu poderia falar para você em números, mas não é interessante falar sobre isso agora. Davi tinha um sonho, e a pastora Lília falou sobre ele no domingo passado. Ele tinha um sonho de ser rei, de construir um templo para o Senhor. Ele tinha um sonho de construir um templo para o Senhor, porque ele não queria ser lembrado como o rei Davi. Ele queria ser lembrado como alguém que trouxe a presença de Deus para a terra. Ele não queria ser lembrado como o grande rei Davi. Ele queria ser lembrado como alguém que trouxe a presença de Deus para a terra. Então Davi diz: Senhor, eu quero construir um templo em sua homenagem. E Deus disse para ele que ele não poderia, porque ele era um homem violento. Porque ele era um homem mau. E mesmo que o seu coração muitas vezes lutasse para que não continuasse mal, o coração dele era mau. E você vai ver isso que no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, eu queria ler com você. No livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 1 ao versículo de número 3. E eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes que estão escritos aqui. Vamos juntos comigo, bem alto, bem forte? Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões de serviço do rei, os comandantes de 1000, de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei, e a seus filhos, juntamente com os funcionários dos palácios, principais guerreiros e todos os soldados valentes. Ou seja, ele reuniu todo mundo. E olha o que ele disse, versículo 2. O rei Davi se pôs de pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu quero que prestem atenção nisso. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Repete essa frase para mim, essa última frase por 3 vezes. Fiz planos para construí-lo. Repete. Mais alto. Fala mais alto. Versículo de número 3, bem alto, bem forte. Mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra do meu nome, pois você é um guerreiro. Mas no versículo 2, você volta para o versículo 2, a palavra que mais mexeu comigo é aquela: fiz planos. Tinha sonhos. Fiz planos. Você compreende isso, sim ou não? Fiz planos. Eu tinha sonhos. Mas o Senhor não me permitiu vivê-los. Eu tinha sonhos, eu fiz planos, mas o Senhor não me permitiu viver.
Davi estava dizendo exatamente isso. Davi estava dizendo exatamente isso. E ele não estava reconhecendo isso para Deus, ele estava reconhecendo isso para as pessoas. Olha, eu tive muitos planos, eu tive muitos sonhos, mas eu não consegui vivê-los. E é tão impressionante que Davi, ele assume por que ele não estava vivendo os sonhos que ele tinha, e por que ele não estava vivendo aquilo que ele planejou por muito tempo. Ele diz, por causa do ponto negativo da minha personalidade. Por diversas vezes, o lado ruim, o meu lado ruim, falou muito mais alto do que o meu bom caráter, do que o meu bom coração. Por diversas vezes, o meu lado ruim falou muito mais alto. E eu perdi aquilo que eu tanto desejava por causa disso. Aí você olha e diz, poxa, Deus não quis mais saber de Davi, Deus não quis mais ter contato com ele, Deus não quis mais se envolver com ele, é isso? Não, não é isso. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz que onde houve erros, os acertos do Senhor se manifestaram. Onde houve momentos e lugares em que houve atritos e mais atritos, o Senhor, ele olha e diz, eu vou fazer dos seus erros acertos. Eu vou fazer dos seus medos coragem. Eu vou fazer dos seus fracassos, fortalezas. Eu vou fazer dos seus erros acertos. Eu vou fazer do seu pecado um exemplo para que outros não caiam no mesmo erro. É isso que Deus quis dizer. Como que Deus fez isso? No livro de Atos, capítulo de número 13, olha o que Deus disse para Davi, mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo falhado, por causa dos pontos positivos da sua personalidade, ele era alguém quebrantado, por causa do seu bom caráter, ele era alguém que se voltava inteiramente para cuidar do reino. E você vai aprender isso, e eu queria que você guardasse isso muito profundo no seu coração. No livro de Atos, capítulo de número 13, versículo de número 22. Versículo de número 22. Você vai ler comigo, por gentileza. Diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Ouça, o próprio Deus está dizendo, eu testemunhei acerca de Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, o quê? Não, vamos ler de novo. Encontrei Davi, 3. Versículo de número 23. Vamos ler juntos? Bem alto, bem forte. Da descendência do assassino, do adúltero, Deus trouxe Jesus como Salvador do mundo. Deus não vai matar a sua próxima geração por causa do seu pecado. Isso é um erro que te contaram. Deus não vai punir seus filhos porque você errou. Deus não vai matar a sua geração porque você falhou. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, em que o Salvador do mundo não veio apenas para nos salvar do mundo, mas veio também para nos salvar das nossas péssimas escolhas e dos nossos erros cometidos. Você não precisa se sentir culpado por causa dos seus erros. O mesmo Deus que te prometeu é fiel para cumprir, e mesmo diante da nossa infidelidade, a palavra do Senhor diz que Ele permanece fiel. Da vida de alguém que ninguém imaginava, poxa, o adúltero, um assassino, porém, do outro lado da sua personalidade, estava um poeta, alguém que adorava a Deus como nunca, alguém que Deus olha para o Novo Testamento e diz, restaurarei a tenda de Davi. A adoração que Davi prestava era única, porque até quando Davi tocava, demônios eram expulsos.
E Deus sabia que ele ia errar, Deus sabia que ele ia cometer erros, Deus sabia que ele ia falhar. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Talvez você fez planos, talvez você tem sonhos. E até hoje o Senhor tem dito para você assim, não é o momento porque o seu coração ainda não está corrigido. Deixa eu te dizer, ter o coração corrigido é muito mais simples do que você pensa. O que nós aprendemos no domingo passado? Vinde a mim. Mateus diz isso. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz, como que virá o alívio? Ele diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e só assim vocês encontrarão descanso para suas almas. Olha para alguém que está do seu lado e diz, o Senhor quer trazer alívio e descanso para você nesses dias. Mas para isso, você precisa definir a sua identidade. Por observação, identifique-se com Jesus. Olha para ele e diz que o seu falar se pareça com Jesus. Que as suas atitudes se pareçam com Jesus. Olha para a pessoa que está próximo de você e diz, eu errei muito. Mas Deus pegou os meus erros e transformou ele em testemunhos que vai glorificar o nome de Deus. Eu pequei muito, mas isso não me define. O que me define não é o meu pecado, é o meu legado de filho de Deus, amado pelo meu Pai. E o meu Pai não desiste de mim, porque eu não sou funcionário que quando erra é mandado embora. Eu sou filho que quando erra é corrigido para ser ajustado e chegar no lugar onde Deus quer. Olhe com os olhos dessa pessoa que está do seu lado e diz, e você vai chegar. Porque o Senhor te trouxe aqui para te dizer, seus planos, seus sonhos não foram perdidos por causa dos seus erros. Eles foram aperfeiçoados para que os seus erros se tornassem pequenos diante dos seus planos e diante dos seus sonhos. Diz com toda ousadia, apenas defina a sua identidade. E não mude mais quem você é. E o Senhor te colocará num alto lugar. Quem recebeu isso, glorifica bem forte, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, todas as vezes que o seu conflito estiver bem alto, a sua personalidade, o seu caráter, muitas vezes você vai ouvir vozes como o apóstolo Paulo ouviu. Você era assassino, você não é digno de viver o que está vivendo. Você errou, você não é digno de viver o que está vivendo. O Senhor disse para Paulo assim, a minha graça te basta. Levante as suas mãos e diz, a graça do Senhor me basta. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque no dia das minhas fraquezas, eu recorro para a minha fortaleza, que é Jesus. E Ele não me vê sujo, impuro ou indigno. Ele me vê com alegria. Ele sorri para mim. Quando Ele me vê, Ele não fica com raiva. Ele se alegra. Porque eu entendi que eu só consigo se eu estiver nele, se eu estiver com Ele. Por isso, uma certeza eu tenho. A partir de hoje, a minha identidade será definida por observação. E serei semelhante ao meu Jesus. Você pode ficar de pé, você pode aplaudir o Senhor com alegria.